O momento em que a morte chega raramente é ruidoso. Na maioria das vezes, ela chega silenciosamente como uma maré que recua para o mar. Pode acontecer em um quarto de hospital cheio de máquinas e sussurros suaves, ou em casa cercado por entes queridos, ou até mesmo na solidão. O corpo fica imóvel. O peito sobe mais uma vez, depois cai pela última vez. O coração, aquele fiel tambor da vida, interrompe seu ritmo. E ainda assim, algo continua. A alma. Aquele sopro divino de vida que Deus colocou em cada ser humano, inicia sua jornada além dos limites do tempo. A Bíblia nos diz: o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. A morte, então, não é aniquilação, é uma porta, uma passagem do temporário para o eterno. Desde o primeiro instante após o último suspiro, uma nova jornada inteira se desenrola, uma jornada que poucos realmente compreenderam. Nos próximos momentos, exploraremos o que antigas tradições espirituais, experiências modernas e sabedorias atemporais revelam sobre o misterioso caminho da alma após a morte. Mas antes de começarmos essa viagem entre mundos, quero saber: você acredita que a alma realmente continua após a morte? Se o seu coração sussurra sim, digite 77 nos comentários abaixo. Vamos ver quantos de nós ainda acreditam que o amor e a consciência nunca morrem de verdade. Muitos relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte nos dão um vislumbre dessa passagem misteriosa. Pessoas que foram declaradas clinicamente mortas por alguns minutos frequentemente descrevem as mesmas sensações: uma leveza súbita, uma paz profunda e a clara percepção de deixar o corpo. Alguns relatam flutuar acima de si mesmos, observando médicos ou familiares à distância. Outros dizem que ouvem tudo: os gritos, as orações, mas já não conseguem falar ou se mover. A consciência permanece. Apenas o veículo parou. Tradições espirituais chamam essa fase de separação do corpo sutil do corpo físico. Elas falam de uma conexão energética, às vezes chamada de cordão de prata, que liga os dois. Esse cordão se torna mais fino e mais frágil até que finalmente se rompe. Esse é o verdadeiro momento da morte, não quando o coração para, mas quando a alma libera completamente sua ligação com a matéria. No entanto, nem todas as partidas são iguais. Para almas que partem após uma longa doença ou em um estado de aceitação, a separação tende a ser pacífica. Mas quando a morte é súbita, violenta ou a pessoa estava profundamente apegada à vida material, a transição pode ser confusa e dolorosa. O espírito pode permanecer próximo ao corpo, tentando falar, tentando tocar, sem entender por que ninguém responde. É como acordar de um sonho vívido e perceber que você está invisível. Nesse estágio inicial, a consciência não se apaga, muitas vezes ela se torna ainda mais nítida. A alma ainda se sente como ela mesma, os mesmos pensamentos, os mesmos medos, o mesmo amor por aqueles que deixou para trás. Ela pode até tentar voltar para casa, seguir seus filhos ou completar tarefas inacabadas. Mas portas já não se abrem, vozes já não respondem, e essa constatação traz angústia. Algumas almas permanecem perto de seu corpo ou de seu lar por dias, tentando compreender o que aconteceu. Ensinamentos espíritas e outras tradições esotéricas dizem que esse período é crucial. Aqueles muito apegados à dor, aos bens materiais ou às rotinas terrenas podem permanecer presos às camadas inferiores do mundo espiritual, uma região próxima à vibração da Terra, às vezes chamada de crosta ou umbral. Não é punição, é ressonância. Nesses momentos, a energia emocional dos vivos desempenha um papel poderoso. Os gritos de desespero, as palavras desesperadas, "não me deixe", agem como cordões magnéticos que puxam o espírito de volta. Em contraste,
Orações serenas e pensamentos de amor funcionam como luzes suaves, guiando-o em direção à paz. Em muitas culturas, há uma crença antiga de que a alma permanece próxima da terra por 7 dias após a morte. Este é um arco de passagem que permite ao espírito compreender o que ocorreu e, gradualmente, afrouxar seus laços com o plano físico. Durante esses 7 dias, a alma frequentemente observa tudo o que acontece. Ela pode ver os paramédicos, ver sua família em luto ou perceber os rituais de despedida. Funerais e velórios, tão humanos em sua formalidade, também são pontes espirituais. Os vivos se despedem e a alma testemunha como é lembrada cada lágrima, cada oração sussurrada, cada gesto de amor tornando-se um espelho de seu legado terreno. Aqueles sensíveis às energias sutis às vezes descrevem sentir uma brisa fria ou uma presença suave movendo-se entre as flores. Esses não são coincidências. São sinais de que a alma está ali, percebendo silenciosamente que sua história terrena se encerrou. Mas as emoções são energia, e a energia tem peso. Se a atmosfera ao redor do falecido estiver cheia de negação e desespero, a alma se sente puxada para baixo, confusa, incapaz de se elevar. Quando os vivos escolhem, em vez disso, enviar amor e gratidão, o efeito é luminoso. Essas vibrações atuam como asas, elevando a alma a planos mais altos. No fim dessa primeira semana, algo muda. A energia entre os mundos espiritual e material começa a se tornar mais tênue. Se a alma tiver aceitado sua nova realidade, uma porta sutil se abre, um corredor de luz, uma ponte enevoada, um túnel radiante de paz. O espírito sente um chamado interior para seguir adiante. Para alguns, isso acontece em poucas horas. Para outros, leva dias ou até semanas. Mas toda alma, com o tempo, encontra seu caminho. Por que 7? Porque, na linguagem do espírito, números são símbolos. 7 representa a conclusão, o fechamento de um ciclo, como as 7 notas de uma escala ou as 7 fases da lua. Quando a alma completa sua passagem de 7 dias, ela carrega a consciência mínima necessária para se afastar da densidade da Terra e continuar sua jornada rumo à luz. Para os vivos, compreender isso pode transformar o luto em participação sagrada. Chorar é humano, mas orar e abençoar é divino. Quando oferecemos palavras de paz, contamos histórias de amor e agradecemos àquele que partiu, tornamo-nos parte de sua libertação. A morte, então, não é o fim de um relacionamento, mas sua transformação. Após os primeiros 7 dias, começa uma fase mais silenciosa, porém igualmente profunda. Muitas tradições a descrevem como os 40 dias de transição, um período em que a alma revê sua vida, cura feridas emocionais e se prepara para a próxima etapa da existência. O número 40 ressoa ao longo da história espiritual. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. Jesus permaneceu na terra por 40 dias após a ressurreição, antes de ascender. No Espiritismo e em ensinamentos orientais, a mesma duração marca purificação e renovação. É o tempo necessário para que a alma processe a vida que acabou de concluir. Durante esse intervalo, o espírito já não está preso ao corpo, mas ainda está conectado à memória da Terra. Ele vivencia uma introspecção luminosa, um desdobramento de todo o passado. O propósito não é punição ou julgamento, mas compreensão. A alma revive seus momentos-chave, não como simples lembranças, mas como sensações vivas. Ela sente o que os outros sentiram por causa de suas ações. Se causou dor, agora percebe essa dor pelo outro lado. Se deu amor, sente esse amor multiplicado. Essa empatia profunda é a primeira grande lição da vida após a morte. Que cada pensamento, cada gesto, cria ondas que reverberam pelos corações e pelo tempo. A alma não está sozinha nesse processo.
Seres de maior sabedoria, frequentemente chamados de mentores, anjos ou guias, a acompanham. Eles não acusam nem elogiam, eles iluminam. Seu papel é ajudar o espírito a ver sua vida com clareza e compaixão, a entender as razões por trás de suas provas e a reconhecer o crescimento oculto, até mesmo no sofrimento. Algumas almas passam por essa revisão de forma suave, como assistir a um belo filme de lições aprendidas. Outras vivem turbulência, especialmente quando a culpa ou o apego ainda persistem. No entanto, por meio da compreensão, chega a libertação. O espírito aprende que o perdão, tanto dos outros quanto de si mesmo, é a verdadeira chave para a liberdade. À medida que os 40 dias se desenrolam, os laços com o mundo material se dissolvem gradualmente. Casas, posses, projetos inacabados, tudo perde o peso. A alma começa a se sentir mais leve. Ela não esquece aqueles que amou. Ao contrário, percebe o amor em sua forma pura, além da posse ou da necessidade. Ela compreende que o amor genuíno nunca prende, ele liberta. Ainda assim, as emoções dos vivos continuam a ressoar intensamente. Quando familiares se agarram à tristeza, repetindo pensamentos como "não posso viver sem você", a alma sente isso como um peso real. Isso atrasa sua ascensão, dividida entre a compaixão e o dever de seguir adiante. Por isso, muitas tradições encorajam orações de liberação em vez de desespero. Dizer "vá em paz" é um ato de amor profundo. Quando o período de revisão e cura se aproxima do fim, algo extraordinário acontece. A alma começa a sentir uma vibração, chamando de longe uma melodia sem som, ao mesmo tempo familiar e nova. É o convite dos planos superiores, o momento em que portais espirituais de luz se abrem e o viajante, agora livre do peso terreno, sente-se atraído para sua próxima morada. Esses portais não são portas no sentido material. São aberturas de frequência, limiares de ressonância. A alma não passa por eles caminhando, ela se eleva por vibração. Para onde vai depende inteiramente do que carrega dentro de si, suas intenções, sua tonalidade emocional, seu nível de compreensão. No universo espiritual, cada ser é atraído para o lugar que espelha sua própria luz. Muitos médiuns, místicos e pessoas que passaram por experiências de quase morte descrevem o que viram além desses portais. Alguns falam de paisagens banhadas em ouro, jardins onde as cores cantam e rios que cintilam com memória. Outros se veem em cidades de luz, colônias espirituais organizadas onde incontáveis almas vivem, estudam e servem. Um dos relatos mais detalhados aparece na literatura espírita de Chico Xavier, especialmente nos escritos do espírito André Luiz, que descreveu uma colônia chamada Nosso Lar. Ali, as almas chegam após a morte para descansar, receber tratamento e continuar sua educação em amor e serviço. Vivem em casas feitas de pensamento, trabalham em hospitais de luz e estudam as leis do universo. Cada ação ali é guiada pela fraternidade e pelo propósito. Ainda assim, nem toda alma começa em lugares tão luminosos. Algumas, ainda pesadas de culpa ou medo, despertam em regiões mais sombrias, o umbral, uma zona enevoada de confusão. Esses planos inferiores não são infernos eternos, mas reflexos temporários de turbulências internas. Quando a alma aprende, perdoa e ora, sua vibração muda e o ambiente ao seu redor se transforma de acordo. A luz, na vida após a morte, é tanto destino quanto estado de ser. Toda alma, independentemente de sua evolução, passa por um período de recuperação. Imagine o cansaço de um viajante que atravessou um vasto deserto. O corpo espiritual, delicado e responsivo, frequentemente carrega marcas de feridas emocionais, traumas e mágoas não resolvidas.
Nas colônias superiores existem câmaras de cura, santuários silenciosos, preenchidos com música e cores radiantes. Ali, a alma é cercada por presenças amorosas que aplicam energias sutis, passes magnéticos e correntes de paz. Alguns espíritos dormem profundamente por aquilo que parece dias ou semanas, absorvendo as vibrações harmonizadoras que restauram sua essência. Outros permanecem conscientes, recebendo orientação e participando de diálogos de esclarecimento. O propósito de todo esse cuidado não é apagar o passado, mas integrá-lo. A alma aprende a compreender, aceitar e transformar a dor em sabedoria. A morte, afinal, não é uma exclusão, é continuação sob uma nova luz. Quando a força retorna, a alma entra no que muitos chamam de escolas do espírito. Ali, o aprendizado não é intelectual, mas vivencial. O conhecimento flui como luz que entra no coração antes de chegar à mente. As almas estudam leis universais, causa e efeito, o poder do pensamento, a ciência da vibração e o verdadeiro significado do amor. Não há dogmas aqui, nem coerção apenas descoberta. Quanto mais o espírito compreende a unidade de todos os seres, mais luminoso ele se torna. Alguns escolhem permanecer nesses planos por longos ciclos, auxiliando outros que acabam de chegar. Tornam-se ajudantes, protetores e mensageiros, servindo como pontes entre os mundos. Outras, após profunda reflexão, sentem o chamado para retornar à matéria para reencarnar. Essa decisão nunca é aleatória ou forçada. Ela é planejada cuidadosamente com a ajuda de mentores espirituais que compreendem o que a alma ainda precisa vivenciar para crescer. A família que ela integrará, as lições que enfrentará, os dons e desafios, tudo é escolhido com precisão. A reencarnação, nessa visão, não é punição, mas oportunidade, uma sala de aula para o próximo capítulo do espírito. Mesmo antes da reencarnação, uma alma ainda pode visitar o mundo dos vivos. Essas visitas são atos de amor, momentos em que laços invisíveis se estendem através das dimensões. As formas de manifestação são muitas, embora sutis. As mais comuns são os encontros em sonho. Enquanto o corpo dorme, a consciência se desprende parcialmente, permitindo encontros no plano astral. Incontáveis pessoas acordaram desses sonhos em lágrimas, convencidas de que o ente querido que viram estava realmente lá e estão certas. Esses sonhos têm uma textura diferente, cores vívidas, abraços palpáveis, palavras claras. A alma pode aparecer mais jovem, radiante, serena. Muitas vezes vem para confortar, tranquilizar ou dizer um último adeus. Outras vezes, a presença é sentida, não vista, uma fragrância que pertencia ao falecido, uma música tocando no momento perfeito, uma brisa suave durante a oração. Cada um é um sussurro através do véu, prova de que o amor sobrevive à forma. Em casos mais raros, geralmente envolvendo indivíduos sensíveis, a alma pode aparecer como uma luz tênue, uma sombra ou até mesmo uma voz. Essas manifestações são permitidas apenas quando trazem paz, nunca medo. As leis superiores do espírito proíbem qualquer interferência que possa perturbar os vivos. O verdadeiro contato sempre carrega serenidade. Cada emoção que enviamos aos que partiram é recebida instantaneamente. Sem o filtro do corpo físico, a comunicação torna-se vibracional. Gratidão sincera lhes chega como luz do sol, desespero chega como correntes. Por isso, deixar ir com amor é o presente mais poderoso que podemos oferecer. Quando uma alma percebe que seus entes queridos estão se curando, ela finalmente pode elevar-se ao plano que lhe corresponde, mais leve e livre. De lá, continua a ajudar, mas agora sem dor. Torna-se uma influência guardiã,
uma presença intuitiva que inspira decisões, suaviza corações e protege de perigos invisíveis. Muitas pessoas já sentiram uma intuição repentina que as salvou de algum mal, uma voz interior tranquila dizendo: "Não por aqui." Muitas vezes, essa voz vem daqueles que partiram antes de nós. Ao longo do primeiro ano após a morte, a energia espiritual segue um ritmo reconhecido em muitas tradições. O 7º dia marca a primeira liberação da alma da matéria, um suave erguer do véu. O 40º dia completa o ciclo de purificação e entendimento. E o primeiro aniversário é o fechamento do círculo, um momento em que a alma se estabiliza plenamente em seu novo reino. Para os vivos, essas datas carregam ressonância emocional. No 7º dia, as orações atuam como tochas guiando o viajante. No 40º, a gratidão transforma a dor em paz. E no primeiro aniversário, a lembrança torna-se celebração, um reconhecimento de que a vida apenas mudou de forma. Nessa altura, a maioria das almas já encontrou seu lugar, algumas em colônias de aprendizado, outras se preparando para o serviço e algumas poucas prontificando-se para outra experiência humana. Honrá-las não é apegar-se à ausência delas, mas viver de maneira mais consciente por causa de seu legado. Cada ato de bondade, cada oração de amor, fortalece o vínculo luminoso entre os mundos. À medida que a alma avança, ela começa a perceber a realidade além do tempo. Vê como cada vida, cada encontro e separação se encaixa em um grande desenho de crescimento. A morte perde seu terror porque não há perda verdadeira, apenas transformação. Nos planos superiores, os espíritos reúnem-se em círculos de luz, planejando missões de compaixão para a Terra. Alguns reencarnarão como curadores, professores ou artistas. Outros inspirarão a partir do invisível, sussurrando ideias que mais tarde se tornarão obras de beleza e progresso. A humanidade evolui não sozinha, mas acompanhada por inúmeros aliados invisíveis que trabalham em silêncio pelo bem de todos. Compreender esse contínuo dá um novo significado à vida cotidiana. Cada pensamento, cada emoção é energia que molda ambos os mundos. Viver com gratidão e amor não é mera moralidade, é metafísica. Nosso estado interior afeta não apenas o nosso destino, mas também a paz daqueles que amamos e que já partiram. Quando mantemos a mente elevada por meio da oração, do serviço e da alegria, sintonizamo-nos com a mesma frequência dos reinos luminosos. O contato com os que partiram então se torna natural, não por sessões mediúnicas ou rituais, mas pela harmonia silenciosa do coração. Lamentar é humano, abençoar é divino. Quando escolhemos abençoar, a ponte entre os mundos permanece aberta não para a dor, mas para a luz. Eventualmente, toda a alma retornará ao lar. Após incontáveis jornadas entre nascimento e morte, após lições de amor e compaixão, o espírito reconhece sua verdadeira identidade, uma centelha imortal do infinito. Os mundos superiores não são céus distantes, mas estados expandidos de consciência, esperando para serem despertados em nós ainda agora. O verdadeiro propósito desses ensinamentos não é satisfazer a curiosidade sobre a vida após a morte, mas despertar a arte de viver antes da morte, perdoar mais cedo, amar mais profundamente, libertar o ressentimento enquanto ainda temos tempo, porque a qualidade de nossa partida começa com a qualidade de nossa vida hoje. Quando o último suspiro chegar e chegará, tão naturalmente quanto o pôr do sol, a alma preparada não sentirá medo. Sentirá o suave chamado da luz, a presença amorosa dos guias e a paz de saber que nada realmente termina. Ali, no silêncio além das palavras, o viajante compreenderá. Cada adeus era um começo, cada lágrima uma semente de sabedoria e cada ato de amor uma ponte eterna entre os mundos. Passou-se 1 ano desde o momento da partida. A família se reúne não para lamentar,
mas para recordar. Velas tremulam, orações se elevam e risos se misturam à nostalgia. Em algum lugar, invisível porém presente, a alma observa já não em tristeza, mas em gratidão. Ela sente a harmonia dos corações abaixo e sabe que sua jornada continua, mais leve do que nunca. O círculo se completa. A vida segue fluindo. O universo respira, eterno e compassivo. E assim, o mistério que começou com um único sopro termina com outro, uma inspiração de luz. Porque o fim, ao que parece, é apenas o começo. E assim, quando o último suspiro deixa o corpo, nada realmente termina. A alma não desaparece na escuridão. Ela desperta mais livre, mais leve e infinitamente mais consciente. Cada lágrima, cada sorriso, cada ato de amor que vivemos torna-se luz que nos guia para além do véu. No fim, a morte não é uma parede, mas uma porta. Além dela existe um vasto horizonte cheio de cores, memórias e lições esperando para se revelar. As almas que amamos não estão perdidas. Elas caminham ao nosso lado em silêncio, sussurrando por meio de sonhos, de músicas, da paz repentina que toca nosso coração quando mais precisamos. Talvez este seja o maior de todos os segredos, que o amor é mais forte do que a morte e a consciência jamais se apaga. A vida continua em novas formas, em novas dimensões, em novas histórias escritas pelo mesmo Espírito Eterno. Se esta jornada tocou seu coração, respire fundo e lembre-se, você é mais do que um corpo, você é luz viajando pela eternidade. Obrigado por assistir ao vídeo. E se você sentiu paz, esperança ou inspiração com esta história, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos capítulos desta jornada espiritual. Vamos preencher este espaço com luz, gratidão e a energia de almas caminhando juntas em direção ao infinito.